Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, e que possa estar acompanhando conosco o estudo da lição que nós teremos a oportunidade de compartilhar nesta manhã com você. Nós estamos estudando a revista Fundamentos Bíblicos da Família, e dessa revista 2 lições já foram ministradas. A primeira é Família, Criação de Deus, ministrada pela dona Ana Barnett, e a segunda, no domingo passado, pelo professor presbítero Marco Vasconcelos, o plano de Deus para a família. Hoje nós vamos estudar a lição 3, que fala 2 que são 1. Casamento sob a ótica de Deus. Toda vez que a gente faz uma coisa pela primeira vez, ela sempre traz preocupação e principalmente nos mostra que até o final da nossa vida nós vamos aprender. E hoje nós estamos aprendendo, trazendo para os irmãos essa lição sem podermos vê-los. Com certeza os irmãos estão nos vendo, mas nós não estamos vendo vocês. E isso é um pouco diferente do normal, ou daquilo que a gente está acostumado. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu tremo. Mas por outro lado, isso me fez também, durante todo o período que estava preparando a lição, pensando nisso, dizer para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. Mais do que tudo, eu preciso que o Senhor me use nesta manhã, conforme o Senhor quiser. E eu queria me colocar nas tuas mãos, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E traga àqueles que estão nos ouvindo as informações que o Senhor quer trazer para elas. Eu pedi autorização ao professor Marcos para que eu pudesse passar aqui, não no final, mas no início desta lição, aquele vídeo que ele passou na lição do domingo passado, no final da sua lição. Hoje a nossa lição tem como tema 2 que são 1. Casamento sob a ótica de Deus. Vamos ouvir?
me senti tocado por esse vídeo. Eu achei que ele tem muito a ver com a vida em dois. E ele mostra isso. E ele também nos mostra como é que Deus faz as coisas. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Se nós soubermos, entendermos e aprendermos do que Ele faz e como Ele faz, com certeza nós vamos ter uma vida muito agradável. E é esse o objetivo de Deus, quando Ele estabeleceu na sua palavra sobre o casamento. Eu queria ler 2 versículos para vocês, que são os versículos chaves. Aliás, o segundo é o versículo chave. O primeiro eu vou ler apenas para nós podermos ter aqui uma sequência. E diz o seguinte, em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, e depois eu vou ler o 24, que diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o 24, que é o versículo base da nossa lição de hoje, ele diz: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a palavra que o Senhor deixou para nós através de Moisés, quando ele escreveu e colocou todos os acontecimentos do princípio, e ele registrou isso para nós. As lições que nós vamos passar por elas nessa revista são 17 lições. Elas apresentam um acervo importante nas várias áreas que são concernentes à família. E eu espero que você não perca nenhuma lição, para poder terminar o curso, podendo fazer uma retrospectiva em si mesmo e daqueles que são dependentes de você. E aí então você poder responder: a minha família é como Deus estabeleceu? Que seja esse um desafio para o irmão. Hoje então nós vamos estudar a lição 3, 2 que são 1, casamento sob a ótica de Deus. E eu estava pensando que qual seria a ótica, a minha visão do que é um casamento. Mas o que isso interessa? Não interessa em nada a minha visão, a minha ótica. O que nos interessa é conhecer qual é a ótica de Deus para o casamento. E aí então buscar e fazer com que o casamento realmente seja isso. E eu achei interessante porque na minha família eu tenho 2 netos que estão já se preparando para o casamento. A neta, que é a primeira neta, né? Ela está já com o seu casamento previsto para o final do ano. E eu liguei ontem para ela e disse: olha, o vovô vai ministrar uma aula sobre casamento. E eu queria convidar você e o seu noivo para estarem assistindo. Então é possível que a minha neta esteja, como vocês, né, assistindo esta aula. E eu quero dizer para ela que aqui, mais do que o que o vovô fez, o que o vovô viveu, é importante conhecer e saber o que Deus quer de nós e como Ele estabeleceu que nós devemos fazer. Então, nessa lição, 2 que são um casamento sob a ótica de Deus, nós vamos aprender juntos o quê? Conhecendo a perspectiva bíblica para o casamento. O outro ponto é reconhecer o casamento como projeto de Deus. Eu achei interessante que esse estabelecimento, quando Deus estabeleceu isso lá na origem, lá para Adão e para Eva,
pelo que nós vamos ver aqui nos textos, aquilo não foi para uma nação ou outra nação. Isso foi para o mundo inteiro, para toda a humanidade. O casamento é um projeto de Deus para toda a humanidade. E nós devemos reconhecer isso. E por último, desfrutando da bênção do sexo no casamento. São os 3 pontos que nós vamos então destacar nesta nossa lição. No relato de Moisés sobre os acontecimentos da criação do mundo, podemos notar o cuidado do Senhor na implantação do casamento. Então nós vemos aqui que, apesar da existência de diversas propostas secularistas sobre a origem do casamento, para os que creem na Bíblia, essa importante instituição divina começou com os primeiros humanos a habitarem o planeta, que foi Adão e Eva. O que é então casamento na perspectiva bíblica? Para Deus, o casamento se legitima por um processo e não apenas por um evento. Interessante, né? Esse processo tem 3 partes. E o primeiro é deixar, a segunda parte é o juntar, e a terceira parte é o relacionar-se sexualmente. Eu vou pedir ao presbítero Milton para ler para nós, por favor, Gênesis 2, 24. E aí ele vai repetir o que nós lemos, porque é o texto básico dessa nossa lição. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixe o homem pai e mãe. Deixe o homem pai e mãe. O que significa o deixar? Moisés conclui, no final do relato do capítulo 2, que a formação de uma nova família inclui deixar a família de origem para formar a sua família. Eu queria aqui, antes de explanar isso, considerar uma situação interessante, que eu cheguei a essa conclusão durante os estudos. Primeiro que, quando existe o casamento, o casal, né, que se forma, ele vai deixar, né, o seu pai e a sua mãe, ele vai deixar a sua família, e ele vai se unir e formar uma nova família. Isso não significa que ele vai deixar ou desaparecer daqueles com quem eles conviviam. Eles vão continuar pertencendo a essa família, mas é interessante, eles vão se separar. Essa é a orientação que Deus deixou. A família sempre começa com apenas 2 pessoas, com um casal apenas. E a expressão deixar, efetivamente, de uma maneira física. É ir morar numa outra casa, possivelmente até numa outra cidade, dependendo das circunstâncias, né? Mas é realmente deixar essa ideia, né? A família que eu participava, eu continuo participando, mas eu formo uma nova família, que é a minha família, é a família do novo casal. E é interessante a gente considerar aqui que, quando se fala em herança, nós sempre pensamos em herança do ponto de vista financeiro, de patrimônio. Mas aqui existe uma outra herança, que é aquela herança que você leva da família antiga sua, né, ou da primeira família sua, para a nova. É a herança dos costumes, da cultura. E eu já gostaria de deixar aqui uma recomendação para os novos casais. Vocês têm que aproveitar o momento do namoro, o momento do noivado,
para se conhecer e um conhecer o que é, como é que é a herança do outro na área cultural. E se ele vai, o que ele vai trazer para essa nossa nova família que nós vamos formar como novo casal, alguns costumes que eu não estou acostumado com isso, porque eu vou trazer outras. Como é que eu vou encaixar essas duas heranças e fazer com que nós, como um novo casal, tenhamos na nossa casa uns acontecimentos, né? Uns costumes que sejam aceitos por nós dois. Eu aceito isso, mas ele não aceita, como é que fica? Ele aceita isso, mas eu não aceito, como é que fica? Né? Ele, ela, os cônjuges, eles têm que entender de deixar a família que está. Não significa que algumas heranças, que são os costumes, que isso vai efetivamente deixar de acontecer. E eles vão começar com tudo novamente. Não. Tem algumas coisas que vai precisar trazer. E às vezes são algumas coisas que até podem estar trazendo para as pessoas um certo conflito. Eu não concordo com isso que a sua família fazia. Por que eu tenho que fazer na minha casa? E isso pode trazer. E isso então tem que ser preparado para que não haja. Que o que acontecer no meio do caminho não venha criar situações que tragam desconforto para a família. É uma nova situação. Deixar e formar uma nova família tem seu momento especial no início do casamento. Que você está deixando e está formando uma nova família. E isso é uma situação muito especial. E foi isso que Deus instruiu e que devia ser feito. O segundo ponto desse mesmo texto, ele fala sobre unir. O homem que decidiu responsavelmente deixar sua família deve se unir à mulher escolhida. É o que foi lido no versículo. Deixa, né, e vai apegar-se. O homem deixa a sua família e vai apegar-se à sua mulher. A mulher deixa a sua família e vai apegar-se ao homem. Essa união é o permanecer juntos para viverem desligados das famílias originais por escolha pessoal. Foi uma escolha própria. É a escolha do casal, dos noivos, saírem da sua família e agora então irem formar uma nova família. O terceiro ponto dessa primeira parte da nossa lição é ser uma só carne. A terceira parte desse processo é tornar-se uma só carne, isto é, o relacionamento sexual. Note que a intimidade física é a última parte do processo e totalmente reservada para o casal. Eu grifei isso, que tem o compromisso de deixar a família e unir-se em casamento. Interessante nós pensarmos que essa área Deus estabeleceu como uma coisa muito especial. E nós vamos ver outros aspectos que têm a ver com essa primeira parte, né? Ser uma só carne. É muito importante que o casal cuide muito bem dos seus costumes. Quando nós nos casamos, eu, minha esposa, Isolina, quando nós nos casamos, nós combinamos algumas coisas que seria a nossa vida. E uma delas, a importância de certas coisas, certos acontecimentos na nossa casa, ser exclusivamente nossos. Eles não pertenciam mais aos meus amigos, aqueles que conviviam comigo.
nem tampouco aos meus pais. Eram acontecimentos que pertenciam a mim e a minha esposa. E é interessante que depois muitas pessoas comentaram sobre isso na nossa vida conjugal, que nunca a Isolina, que tinha os seus cuidados médicos naturais, não é, da feminina, da mulher, nunca deixamos de ir juntos ao médico. Ela ia comigo, eu ia com ela. Nós dois íamos juntos, sempre, todas as vezes. Nós não permitíamos que terceiros fossem com ela, acompanhando. Era eu com ela. Era uma maneira de nós preservarmos para nós nossa parte, que é essa parte íntima, que é essa parte sexual, que é a parte de relacionamento. E então eu quero deixar isso para vocês até como uma ideia, uma sugestão, vocês que vão começar, não é, a sua vida a dois. Então nós vemos aqui que nesse ser só uma carne, uma só carne, os dois, tem algumas características. Eu queria fazer isso com vocês. O matrimônio é sagrado, um pacto. É uma aliança feita diante de Deus na presença dos homens. Daí segue então 3 advertências. E nós colocamos ali. A primeira, qualquer prática sexual não ligada ao cônjuge é pecado que ofende a Deus. 1 Coríntios 6,15. O presbítero Marcos vai ler, por favor. Sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Prestem atenção. Aqui Paulo está falando, está alertando sobre o relacionamento sexual do casal. Ele continua: o sexo dentro do matrimônio traz adoração por estar dentro do pacto. Nós vamos ver mais à frente, quando nós vamos falar da cerimônia do casamento, que é um momento de pacto. Não é um pacto entre os dois só, é entre os dois e Deus. Deus faz parte desse pacto. Hebreus 13:4, vou pedir para o Milton, por favor. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha, não é só dizer que o leito deve ser sem mácula, mas também nós temos que notar que Deus, Ele vai julgar os impuros. É um pacto que nós temos que respeitar, porque é Deus que estabelece, e é Ele que vai conferir isso. O segundo ponto é que o cartório não determina o casamento para Deus, mas isso não significa que podemos desprezar o registro civil do casamento. 1 Pedro 2, 13 e 14, Pedro já nos alerta de que nós devemos obedecer nossas autoridades. Vou pedir para o Marco ler esses 2 versículos, por favor. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Vejam que quando nós estamos trazendo para a igreja, né, novos membros, novas pessoas que se convertem a Jesus, e pessoas que às vezes não estão com seus casamentos regularizados, nós sugerimos para que eles regularizem o seu casamento o mais rápido que puder. Por quê? Porque isso é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, é uma instrução de Deus. E isso então é importante. Se nós formos olhar para o mundo, como é que o mundo está fazendo? Ele está fazendo isso com ajuntamentos, às vezes, até com compromissos que não são compromissos, e por isso eles podem começar e encerrar. Aqui nós estamos falando do casamento na ótica de Deus. E na ótica de Deus, o que se faz no mundo
não é válido. O que se faz no mundo, ela está atendendo o príncipe, que é o príncipe do mundo. O mundo jaz o quê? No maligno. Ele é que é o príncipe do mundo. E nós estamos falando aqui do casamento como Deus estabeleceu para toda a humanidade. Então nós devemos cuidar disso. O terceiro ponto aqui é sobre a cerimônia religiosa. A cerimônia religiosa, o que é? É um testemunho que o casal presta à comunidade e às suas próprias famílias em função do pacto que estão realizando com Deus. Essa cerimônia não é simplesmente, eu vou fazer vou me casar e vou, então trago a esposa ou aquela uma que eu escolhi, ela também já acertou comigo isso, e nós vamos fazer o casamento e não vamos dar satisfação para ninguém, não vamos dizer para ninguém. Não, a cerimônia religiosa é um testemunho que o casal presta o quê? As pessoas que estão em volta dela e também as suas próprias famílias. Ela está dando satisfação para eles. E é em função desse pacto. Este é um momento especial para os noivos. Mas ele é, acima de tudo, um testemunho. E o testemunho, quando nós não damos o testemunho que Deus exige, nosso comportamento, nós estamos pecando contra Deus. Muitas vezes as pessoas querem tornar esse momento, que deveria ser de culto a Deus, como sendo mais uma ação própria. É alguma coisa própria, eu gosto disso, eu vou fazer, eu vou misturar o meu momento com Deus, com o meu momento pessoal, com coisas que não são puras, que não são de glorificação a Deus, de estarem na dependência de Deus. O que é o casamento sobre a perspectiva bíblica? O que é? É justamente isso. É nós deixarmos, é unirmos, ser uma só carne. O casamento na perspectiva bíblica. São esses 3 pontos. Em segundo lugar, nós vemos na lição que o casamento é um projeto de Deus. O casamento é uma das decisões mais importantes na vida do ser humano. E dele dependem muitas outras. O casamento não foi uma descoberta humana, mas um projeto divino. Estava no plano original de Deus. O casamento, intenção original. Queria pedir para que fosse lido ali Gênesis 1, 27 e 28. Milton, por favor. Pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Interessante nós observarmos que Deus planejou um casal e o designou para povoar a terra. A existência do pecado não fez Deus mudar a maneira da procriação. Pedi para o Marcos ler Gênesis 3, 16 e 17, por favor. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Observem que Deus deu o castigo para o homem e deu o castigo para a mulher. E Ele estabeleceu cada um qual seria o castigo. A mulher iria ter filhos se não tivesse pecado, sem dor. Possivelmente seria um parto tranquilo, calmo, sem problema. E o homem, ele ia ter alimentação
sem suor, sem cansaço, sem ter que lutar com coisas que atrapalhavam a sua colheita, que eram justamente os espinhos e as coisas que vieram para dar ao homem o cansaço no seu trabalho. Então esses foram os dois pontos que Deus estabeleceu. Ele não mudou o processo do casamento, nem o princípio, nem tudo que ele estabeleceu para o casamento. Continua igual. O processo seria o mesmo, desde o princípio ao relacionamento sexual, a fecundação, a gestação e o nascimento. Não houve mudança quanto a isso. Houve mudança, sim. O castigo da mulher pelo pecado e seria o dela ter dores para ter os filhos. E o castigo do homem é que o seu trabalho ia ser mais pesado do que seria se não houvesse o pecado. Deus manteve então o princípio do casamento. Em segundo lugar, o casamento é um alvo nobre e saudável. Ele é saudável, é muito bom, é gostoso. E nós voltamos lá para o nosso texto de Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse é o objetivo do casamento. O casamento deve ser o alvo de todo homem. E essa é a intenção final de Deus quando criou o homem e a mulher. Nas narrativas de Gênesis, podemos notar Deus usando de atributos didáticos para fazer com que Adão sinta que lhe falte algo. Vamos acompanhar isso e entender o que são esses, o que foi esse atributo, né? E como Deus fez, que maneira didática, como é que Deus nos ensina e que nós temos então facilidade de entender. Veja as sequências, né? A sequência do que aconteceu. Primeiro, queria que lêssemos Gênesis 2:18. O que acontece nisso? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus mostra aqui a sua intenção de não deixar o homem só. Foi a primeira coisa que ele mostrou para o homem. O segundo ponto está em Gênesis 2:19. Havendo, pois, ó Senhor, o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Deus ordena a Adão que nomeie os animais. Essa foi a sequência. Ele mostra a intenção de não deixar o homem só e manda que Adão nomeie os animais, dá o nome, não é? Ao tigre, ao leão, à galinha. E depois, na sequência, o que Deus faz? No versículo 20. Deu nome homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vejam, que quando Adão, nomeando, não é, os animais, ele viu que cada um tinha um casal, tinha uma companheira, tinha o macho e tinha a fêmea. E aí ele percebeu que para ele não tinha. Aí então nós vamos ver o que Deus fala nos versículos 21 e 22 de Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22 também? O 22 também, por favor. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Deus forma então a mulher e apresenta a Adão. Vejam como é que Deus faz
e a sua sequência, né? Ele forma a mulher e apresenta a Adão. E agora nós vamos ver o que aconteceu, no versículo 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão entende então que juntos se completariam e seriam perfeitos. Vejam a sequência. Deus mostra a sua intenção de não deixar o homem só. Deus ordena que Adão nomeie os animais. Adão passa a nomeá-los, percebendo que somente ele vivia só. Deus forma então a mulher e a apresenta a Adão. E Adão entende que juntos se completariam e seriam perfeitos. É maravilhoso observar como Deus foi cuidadoso no processo da formação do homem e da mulher. E nesse processo, né, ele faz toda a sequência. E é essa sequência que nos mostra que Deus, ele poderia simplesmente ter feito o homem e a mulher. Quando fez Adão do pó, né, ele podia ter feito a mulher também do pó e pronto, já fez o casal. Ele podia ter feito simplesmente e nem dito para a gente, o registrado, ou estabelecesse que fosse registrado, que o homem, né, veio do pó, que a mulher. Mas ele fez numa sequência, e ele fez diferente o homem e a mulher, porque ele já tinha previsto isso. O segundo ponto, dentro desse casamento, projeto de Deus, nós vemos aqui que o casamento, ela é uma estratégia de Deus. Voltando no capítulo 2, versículo 18. Por favor. Capítulo 2, versículo 18. Para ler. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O que nós queríamos ressaltar aqui é que a criação do homem e da mulher aconteceram em momentos diferentes. Eles não foram feitos ao mesmo tempo. E ficar bem claro para nós que Deus não errou e tentou consertar, não. Ele poderia ter feito isso de uma única vez, ou simplesmente revelado. No entanto, os detalhes da narrativa nos orientam a conhecer o que havia na mente de Deus. O que Deus pensava a respeito, não é, do homem e da mulher, da formação e desse ajuntamento, não é, do casal. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui o propósito de Deus para o sexo. Até aqui levantamos os fundamentos do processo em que o casamento ocorre e a importância que ele tem para Deus, que é o Criador e o legislador do matrimônio e da família. Nesta parte da lição, que é a terceira parte, devemos entender o papel que o sexo tem no casamento. Primeiro ponto, nós vamos ver que o sexo, ele tem a função de produzir a vida. Gênesis 1, 28 e 4, 1. Vamos ler esses dois textos, por favor. Abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 4:1. Coabitou Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Interessante, não é? Aqui Adão falando, observem que esse comentário dele, né? Eu consegui aqui, tivemos aqui um varão, com o auxílio do Senhor. Deus continuou envolvido no relacionamento da família, agora começando, não é, a crescer a família,
Adão reconheceu isso no versículo 1 do capítulo 4. Eu vou pedir para o Milton para ler novamente, só para chamar atenção para esse detalhe. Por favor, 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vejam Deus participando do casamento, né? Participando dos momentos nesse processo. O segundo ponto, né? O primeiro para produzir a vida. O segundo é para o conhecimento e a intimidade do casal. Para que Deus criou o sexo? Para que o casal se conhecesse, né? E aí então eles pudessem ter intimidade. Quando nós crescemos, o menino e a menina, depois o moço e a moça, cada um tem o seu sexo e cada um tem a sua maneira. Mas o casamento é o momento deles se conhecerem, deles se tornarem um. Então, o segundo propósito de Deus para o sexo é para que ele permitisse o quê? O conhecimento do casal, da intimidade do casal. O relacionamento sexual também foi designado por Deus para que o casal se conheça intimamente. E em terceiro lugar, foi estabelecido o sexo para quê? Para o prazer e a satisfação do casal. Provérbios 5, 18, 19, nós podemos ler a respeito. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacinte os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Ou seja, o sexo também foi estabelecido por Deus para que houvesse ali um relacionamento. Deus deu o sexo para que o homem procriasse e pudesse desenvolver relacionamento amoroso e profundo com a sua esposa. E fez de tal forma que fosse prazeroso. Então o sexo tem essa característica. E nós precisamos pensar por que Deus fez isso e como Ele fez, qual o objetivo disso. E vivermos e termos os nossos relacionamentos de uma maneira que seja agradável a Deus, que seja de obediência a Deus. Nós precisamos conhecer isso. E nós vamos estar indo para o final da nossa lição. Pensamos que nós aprendemos que o casamento, na perspectiva bíblica, é um lindo projeto de Deus para a humanidade. Ela não é só para os cristãos, ela é para a humanidade. Mas os cristãos, por conhecerem a Deus, por saberem da existência de Deus e ter Jesus Cristo no seu coração, eles vão buscar fazer com que o seu casamento, o seu ajuntamento, seja um casamento que glorifique a Deus. Deixar pai e mãe, unir-se ao cônjuge e tornar-se uma só carne, possibilitam não apenas a procriação da espécie, como também um relacionamento saudável e prazeroso entre um homem e uma mulher. Eu queria estar encerrando o nosso momento aqui e eu queria trazer alguns desafios para vocês. Queria chamar a sua atenção para isso e pensar nisso. Logo no começo, eu falei que nós tínhamos algumas circunstâncias. Quando uma pessoa sai, quando o casal, não é, sai da família, ele vai formar uma nova família, ele está se desligando daquelas famílias de uma maneira, mas ele continua tendo, ainda fazendo parte da vida deles, os seus pais, os seus irmãos, possivelmente os seus sobrinhos, se eles são tios, não é? Ou outras pessoas até envolvidas como família dos seus pais que viveram com eles esse tempo todo. Mas depois eles começam sozinhos e aí então o que eles vão fazer? Eles vão ter essas situações e eles vão procriar e vão nascer os novos, né, filhos, os filhos dessa nova família,
eles vão crescer, e aí então, dentro de casa, nós temos ali os pais, temos os filhos, e eles vão crescendo, e vão vivendo, e vai passando o tempo ali, até que chega um momento, onde os filhos é que vão se casar, e eles vão deixar essa família, vão deixar os seus pais, e os filhos vão fazendo isso, casa um, depois casa o outro, depois casa o outro. O que acontece com um casal que começou lá em 2? Eles vão terminar o seu período também em 2. E eles vão continuar tendo relacionamento com aqueles que faziam parte da sua família anterior, que eram seus irmãos, seus sobrinhos, seus pais. Mas agora eles vão ficar sozinhos novamente, mas eles vão ter a sua própria família, na pessoa dos seus filhos. Aí eles vão ter os seus netos, que não vão estar mais debaixo do seu teto, mas vão continuar sendo família. Mas eles vão viver novamente a 2. Por isso que eu queria lembrar do vídeo que nós vimos. Era o casal, né? E o casal, então, geralmente quando a gente fala num casamento, a gente coloca jovens, né? O vídeo foi feito com umas pessoas que já davam a impressão de ter uma certa idade. Possivelmente eles já estavam chegando no ponto de ficar sozinhos novamente, apesar de não ter aparecido ali os filhos, mas é o que deve ter acontecido. Então, é o que acontece normalmente. O primeiro desafio que eu queria deixar para vocês: devemos louvar a Deus pela bênção de construir a família segundo os seus propósitos. 2 que são um. 2 que são um. O segundo ponto é: você se preparou ou está se preparando para o seu casamento conforme Deus estabeleceu? Claro que se você já é casado, já tem a sua família, o que você pode aproveitar dessa lição? Você entendeu bem como é que foi o processo da formação de um casal, de uma família? Formação feita por Deus? Se você não teve oportunidade de conhecer isso quando se casou, e possivelmente fez diferente algumas coisas, não tem problema, você pode buscar a Deus e consertar isso, porque agora você sabe quais são e quais foram os propósitos de Deus para o casamento. Em terceiro lugar, você glorifica ou pretende glorificar a Deus através do seu casamento? Eu tive que escrever isso, glorifica ou pretende. Por quê? Porque eu estou falando para pessoas que ainda não se casaram, que ainda vão se casar. E o ponto é esse: vamos glorificar a Deus através do nosso casamento? Vamos fazer isso no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, no relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento com os nossos pais? O meu desejo, meus irmãos, é que Deus nos abençoe. O meu desejo é que Deus permita que nós possamos levar os nossos casamentos até que a morte nos separe, porque esse é o propósito de Deus para o casamento. Você também pensa assim? Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos que esse é um assunto que envolve toda a humanidade, Pai. Nós sabemos que a família é o ponto forte da criação do Senhor. E que o Senhor, através das famílias, forma a igreja. E que o Senhor dá um valor muito grande à família. E nós não podemos abrir mão disso, Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que ajude a cada um dos irmãos e nos ajude também a manter a nossa família fiel ao Senhor, de uma maneira que a nossa vida
seja uma vida de testemunho, que pessoas vejam na vida da nossa família a alegria de poder ter tomado decisões sabendo que era projeto do Senhor, que eram planos do Senhor e que eram orientações do Senhor. Fica com cada irmão, com cada amigo que está nos ouvindo. Toca nos seus corações, para que eles possam realmente buscar o Senhor e ter uma família que represente o projeto de Deus para eles. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por este momento.